Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu trouxe a análise do edital para você do Ministério Público de São Paulo. Você vai saber todas as informações e vai ficar por dentro desse concurso que inclusive é muito bom. Vamos lá? Vocês me pediram e eu atendi. Hoje eu vou trazer para vocês a análise do edital do MP de São Paulo. Para quem já acompanha aí mais de perto as redes sociais, sabe que saíram 2 editais para o MP de São Paulo. Saiu um edital para oficial, que é para nível médio, e um edital para nível superior, de algumas áreas específicas. No vídeo de hoje eu vou trazer para você de forma específica o MP para o cargo de oficial, ou seja, o nível médio, e vou trazer para você na semana que vem o do nível superior. Então aqui a gente está falando do edital 02 de 2022, edital esse que saiu no dia 14/12 com a banca FGV. Não é novidade que a FGV já tem algum tempinho que essa banca já tinha sido escolhida e nós viemos aí com o edital no dia 14 com inscrições já no dia 15. Então do dia 15/12 até o dia 19/1 é o período que nós temos aí para inscrição para esse concurso de oficial de promotoria 1. O valor da taxa de inscrição para esse cargo é de R$ 90. As provas vão acontecer no dia 12/3, 12 de março. Então, se você fizer as contas aí, tem um tempo relativamente interessante para que você possa estudar para esse concurso. As provas acontecerão no turno da tarde, de 13 às 17 horas. Só gostaria de fazer para você um parênteses, porque pode ser que nós tenhamos alguma mudança aqui na data de prova e no horário da prova. Por quê? Porque o edital que eu vou trazer para vocês, com toda a análise de analista, também está com as provas para o mesmo horário. Eu acredito que a banca errou. Não faz sentido algum colocar os dois cargos para o mesmo horário, sendo que inclusive são editais diferentes. Faria muito mais sentido colocar um pela manhã e outro pela tarde. Então pode ser que a gente tenha modificação, alteração aí ao longo do tempo em relação a esse horário. Mas a data é a mesma, no dia 12 de março de 2023. E para oficial de promotoria, nós temos diversos locais. Vou mostrar para você. Então, vou mostrar para você aqui os nossos locais direto no edital. Então, para aplicação da prova objetiva, nós teremos provas na capital, na área regional, né? Capital e Grande São Paulo, local de prova vai ser na capital, então no município de São Paulo. Na área regional Araçatuba, as provas serão em Araçatuba. Bauru será em Bauru, Campinas será em Campinas, Franca será em Franca, Piracicaba será em Piracicaba, Presidente Prudente com provas também em Presidente Prudente, Ribeirão Preto com o mesmo local de prova. Se for aí você escolher Santos, também vai ter prova em Santos, São José do Rio Preto, no mesmo local, São José do Rio Preto, Sorocaba, provas em Sorocaba, Taubaté, provas em Taubaté. E muita atenção, se você escolher a área aqui regional de Vale do Ribeira, você vai fazer a prova em Registro, tá? Na cidade aqui de Registro. Então você tem essas, só fechar um pouquinho para ver se dá para mostrar tudo. Deu essas possibilidades aqui de locais de prova e você vai ter o local de prova a partir da área regional que você definir. E aqui, como eu já disse para vocês, data da prova com horário, a prova prática, que é uma fase desse concurso e eu vou explicar, ainda não tem data, tá? É importante dizer que está previsto no edital que os portões serão fechados no horário de 12h30, tá? Então você não pode chegar em cima da hora. Sua prova começa 1h, os portões fecham 30 minutos antes. Se acontecer algum equívoco e eles alterarem a data, o horário da prova aqui, mesmo assim já existe essa previsão no edital de portões fechando 30 minutos antes. Então, muita
atenção, principalmente para você que vai fazer em São Paulo capital. Eu não sei como são os outros locais de prova, mas São Paulo eu conheço, lá tem muito trânsito, costuma ser muito longe. Para você que não é de São Paulo, não chegue, não vá em cima da hora, sabe? Vá com bastante antecedência mesmo, para não ter nenhum tipo de imprevisto e você não se prejudicar, porque tem horário de fechamento de portão. Para que oficial de promotoria 1, que é o cargo de nível médio, então você precisa ter nível médio de escolaridade para poder concorrer, nós teremos a prova objetiva, que é de caráter classificatório e eliminatório, e teremos a prova prática de digitação, só classificatória. Isso quer dizer que ela não vai te eliminar se você fizer o mínimo. Lógico que existe um mínimo ali. Então, você cumprir os requisitos, ela não vai te eliminar. Você vai ficar ali, vai existir um ranking, digamos assim. Então, ela é classificatória, mas você conseguindo ali o mínimo, você não será eliminado. Em relação às fases, tá? Para esse cargo de oficial de promotoria 1, nós teremos prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e prova prática de digitação de caráter classificatório. E já eu vou explicar para você como é que é essa prova de digitação. Então, nós temos aqui em relação às vagas, e muita gente já me perguntou em questão das vagas. Para você que já viu o edital, deve ter percebido que nós não temos vagas imediatas para oficial de promotoria 1. Nós temos formação de cadastro de reserva. Muita calma, tá? Peço muita calma nessa hora. Eu sei que quando a gente vê um edital que já prevê só vaga de CR, a gente fica um pouco desanimado. Isso é normal, mas é preciso entender as entrelinhas. Eu sempre digo que para a gente decidir se um concurso é bom ou não, principalmente esses cadastros que são de CR, a gente tem que analisar os concursos anteriores do órgão para identificar. Esse órgão chama muito? Quanto que chamou no último? Tinham quantas vagas e quantas vagas foram contempladas? É preciso ter uma dimensão do que passou, do histórico do órgão, para identificar se existe de fato muita chance de ser chamado ou se as chances são mínimas. Muita gente que vê um concurso que é só cadastro de reserva já começa a achar, isso não vai dar em nada, isso é só para arrecadar dinheiro. O que eu ouço desse discurso não é brincadeira e não é bem por aí. Muito concurso que é só CR chama e chama muito, tá? Tem o exemplo do MP São Paulo, tem o exemplo do TRT3 aqui de Minas Gerais. Isso acontece real, inclusive concursos que têm vagas e chamam muito além do número de vagas. Então, o São Paulo meio que tem essa tradição. Vide TJSP agora chamando um número absurdo de inscreventes. Então, assim, realmente é uma oportunidade legal. O concurso destina-se à formação de cadastro de reserva para provimento de vagas que vierem a surgir ou forem criadas. Então, muita atenção nisso. Podem ser criadas outras vagas e aí vai chamar aquela leva de pessoal, né? No decorrer do prazo de validade do concurso, que são 2 anos, tá? Podendo ser prorrogado por mais 2, vinculadas às áreas regionais do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu já mostrei para vocês um pouquinho dessas áreas regionais. Eu gostaria de trazer aqui já a página 8, porque na página 8 a gente vai ter uma dimensão bem legal em relação às áreas, tá? Então vejam aqui, quais vagas nós temos? Lembrando que todas são vagas de cadastro de reserva, não tem vaga imediata, mas você poderá concorrer para capital e Grande São Paulo, para Araçatuba, para Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira. Então você tem todas essas cidades aqui, na verdade são áreas regionais, né? E você, ao escolher uma área regional, você vai figurar ali na lista das pessoas classificadas, para que no decorrer do prazo de validade, toda
toda vez que o órgão demandar de mais profissionais, seja por vacância, seja por criação de novas vagas, eles irão utilizar desse cadastro que está sendo formado a partir desse concurso que vai ser feito. Então é por isso da importância do CR, e eu sempre costumo dizer que concurso público é assim, a gente faz e deixa o nome lá. Então você vai fazendo e deixando o nome na lista. E quando começar a te chamar, aí você vai avaliar se você vai querer assumir ou não, se a sua vida já mudou, se ainda faz sentido para você, mas vá deixando seu nome na lista. E é um concurso bem interessante, por isso que eu até fiz questão de trazer aqui para vocês. Eu já tinha feito um vídeo de análise pré-edital, análise do concurso. Quem olhar aqui no meu canal vai ver que já tem, e agora eu tô trazendo para vocês do edital. Então percebam que nas áreas regionais, se você quiser fazer para Campinas, você vai fazer prova em Campinas. Se quiser fazer para Santos, você vai fazer prova em Santos. Em todas essas cidades você vai fazer prova no mesmo local da área regional. Capital e Grande São Paulo vai ser na capital, e aqui a única exceção é Vale do Ribeira, que você vai fazer no município de Registro. Então aqui é um panorama para vocês identificarem. Lógico que nós vamos ter as reservas de vaga de candidato preto e pardo, que são os candidatos negros. Vai ter também a reserva de PCD, né, que é pessoa com deficiência. É lógico que como não tem vaga imediata, não dá para prever qual quantitativo é, mas a partir do momento que vão surgindo as vagas e que eles vão nomeando, eles vão considerando essas pessoas dentro do critério de convocação. Critério esse que, inclusive, está disposto aqui no edital. Então, o primeiro candidato negro entra no 3º lugar, o segundo candidato negro entra em 8º lugar. Então, já existe aí podemos dizer, uma ordem de chamada a partir da classificação. Então, isso já tem. Mesmo que a gente não tenha vaga imediata aqui, são respeitados os percentuais para chamamento, tanto do pessoal PPP, tanto do pessoal PCD. Então, isso aqui é um panorama para vocês. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar conversando sobre esse concurso. Já trouxe para vocês sobre as vagas, e é muito importante dizer dos cargos vagos, né? Porque eu sei que a gente gosta de coisa palpável, a gente gosta de entender onde que a gente está pisando, né? E falando um pouquinho sobre os cargos vagos, nós temos atualizado, tá? Peguei super atualizado para vocês, atualizado no dia 30/11, lá no site do próprio Ministério Público de São Paulo, para o cargo de oficial de promotoria 1, nós temos 2.550 cargos existentes, 2.294 ocupados. Atualmente nós temos 256 cargos vagos. Quer dizer que vão chamar 256 pessoas? Não, não quer dizer. Pode ser que eles queiram ocupar todos esses cargos e aí chamem as 256. Pode ser que chamem as 256 e eles criem mais cargos e aí chame mais. Pode ser que hoje os que estão ocupados vão ter vacância por algum motivo, e isso, lógico, que vai alterar toda a dinâmica. Então é importante, como pode ser também que eles dos 256 vão chamar só 150, vão chamar só 100, então isso varia. Mas é importante dizer que nós temos sim possibilidade de chamada, até porque nós temos cargos vagos aqui, e esses cargos vagos estão atualizados aqui até o dia 30/11. Então é um panorama. Agora eu vou mostrar para você a remuneração, que é uma remuneração muito interessante para nível médio. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, eu vou te convidar a curtir. Deixa seu like, clica aí embaixo, porque se você deixar para o final do vídeo, provavelmente você vai esquecer. Então clica aí no like, se você ainda não é inscrito, clica aí no botão se inscrever para você não perder nada, nenhuma informação sobre o mundo dos concursos. E agora mostrando para você a remuneração do oficial de promotoria 1, que é o seu futuro cargo, nós temos aqui um vencimento básico de R$ 2.888,68.
mais uma gratificação de promotoria. Então aqui nós temos uma remuneração que é composta por vencimento mais gratificação. E isso aqui, na verdade, é o que vira o seu salário, né? Lógico que eu estou falando de um salário bruto, mas para você ter uma dimensão, no valor de R$ 5.429,56, que é bem interessante. Então, um cargo de nível médio que está pagando R$ 5.400 aí, podemos dizer 5.500, né? Eu vou arredondar para cima, mas só para você ter uma dimensão que é interessante. Nós temos uma carga horária semanal de 40 horas, então você vai trabalhar provavelmente o dia todo. E tenho também os benefícios, então tem auxílio transporte e auxílio alimentação. Os dois são pagos por dia efetivamente trabalhado. Ou seja, trabalhou, recebe. Não trabalhou, não recebe. No edital, não tem o valor por dia do auxílio alimentação. Do transporte até tem, R$ 15,30 por dia. Do alimentação só tem o valor por mês, que é R$ 1.100. Mas eu estou entendendo, a partir do que está exposto no edital, que se por algum motivo você não foi trabalhar em 2 dias, vai ter aqui um decréscimo, tá? Pelo menos é o que está exposto no edital. Mas não dá para saber qual que é o valor, porque eles não colocaram aqui qual que é o valor por dia, e aqui pode ser dividido por 30 ou por 31, eu não sei qual que é o fator deles. Então achei melhor não trazer, para não trazer informação errada para vocês. Então nós temos o auxílio transporte e o alimentação. E ainda nós temos o programa de assistência à saúde suplementar. Esse programa aqui é no valor de até R$ 370 reais, e aqui nós temos, será prestado mediante ressarcimento, que pode ser total ou então pode ser parcial. Ressarcimento de quê? De despesas do servidor com planos de assistência à saúde médica ou então saúde odontológica, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário. Então vamos pensar que você paga um plano de saúde. A partir do momento que você paga um plano de saúde, você pode ter esse ressarcimento do valor que você paga, seja um ressarcimento total ou parcial, limitado a esse valor de R$ 370 reais por mês. Lembrando que não se restringe apenas a você, existe os dependentes, tem, se eu não me engano, acho que é uma resolução do próprio MP que vai trazer isso e está exposta também no edital para você poder compreender mais. Então você pode dizer que além desse valor bruto, lembrando que nesse valor aqui vai ter incidência de impostos, você também tem esses outros valores aqui. Esses aqui são verbas indenizatórias, ou seja, não tem imposto, tá? Não vai incidir INSS ou imposto de renda em benefício. Nesses aqui não tem nenhum desconto. É o valor todo para você. Aqui em relação à prova, né, contar para vocês o que nós temos aqui. Eu achei uma prova até muito pesada. Para nível médio nós temos 80 questões. Quando eu for trazer para vocês do nível superior, vocês vão perceber que tem uma quantidade menor de questões. Outro fato que também pode ser retificado. Eu até acredito que não vai ser, mas existe sim essa possibilidade. Nós estamos falando aqui de uma prova objetiva de múltipla escolha para nível médio, que tem 80 questões. Dessas 80 questões, nós temos 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então vejam que é uma prova extensa, com 80 questões da FGV, que todo mundo sabe que não é uma banca fácil, é uma banca que é boa, é rígida, que cobra mais, que puxa mais do candidato, principalmente no português, né? A gente costuma brincar que a FGV é o seu próprio gramático ou gramática, porque eles que desenham português a partir do que eles têm ali de percepção, digamos assim. E nós temos 4 horas de prova. E aqui eu já gostaria de abrir um parênteses para você. Por favor, treine tempo de prova. Se você não tem dimensão do que é fazer 80 questões em 4 horas, comece a simular.
Simule tempo de prova para você não ser pego desprevenido ou desprevenida, para você conseguir fazer uma prova com tranquilidade. Lembrando que a prova objetiva não é composta só por uma parte de análise e marcação. Você ainda tem que transferir para o gabarito. E quando você tem pouco tempo, a tendência é você errar, começar a marcar errado, deixar a coisa sem preencher, não conseguir fazer a análise de todas as alternativas, principalmente porque são 5, já torna a prova um pouco mais cansativa e você pode ter problema em relação a isso. Então tome muito cuidado, tá? Faça com calma, aos poucos, mas vá treinando. Não deixe para descobrir no dia como é que está o seu tempo de prova. Treine tempo de prova, de tempos em tempos aí, coloca a cada 15 dias, uma vez na semana, isso fica a seu critério. Mas treine tempo de prova para você dar conta de fazer as 80 questões com 3 horas e 20 ali, para você conseguir ter um tempo legal de passar as questões para o gabarito com tranquilidade, para não ter nenhuma questão que você vai errar ao transcrever errado, tá? Então aqui nós temos na primeira fase, né, a prova objetiva. No módulo 1, nós temos língua portuguesa, 24 questões. O que são 24 questões da FGV? Não é brincadeira. Então aqui a gente tem que ficar expert na FGV? É lógico que tem, porque tem gente que leva rasteira na FGV em relação ao português. E eu sei que você não quer levar rasteira e nem pode, até porque você quer ficar bem colocado e bem colocada para ter chance de ser chamado rápido. Nesse caso, o ideal é procurar um professor ou professora que seja especialista no português da FGV. Pode parecer que é bobagem, mas não é. A banca ela tem um português diferenciado. A gente está falando de 24 questões. E se você duvida, faça um teste. Pegue 24 questões da banca e tente fazer. Você vai ver que não é tão simplório assim e que talvez você vai precisar de ajuda para compreender melhor esse universo da FGV. Então, com 24 questões de português, temos questões ainda de matemática e de raciocínio lógico. Aqui nós falamos de um universo de 16 questões. Noções de informática, com uma quantidade menor, falamos aqui de 8 questões. E temos o módulo 2 com noções de direito, com 32 questões. Aqui em noções de direito nós vamos ter direito processual civil, direito penal, processual penal, tem uma gama aí do direito que é interessante também. Para quem está mais voltado para essa área de tribunais, vai ter um pouco mais de facilidade. Inclusive me pediram para eu trazer um vídeo aqui comparativo. Quem fez TJMG, o que consegue aproveitar no MP de São Paulo. Se vocês quiserem, eu vou trazer esse vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários se você quer essa análise para eu providenciar. Então aqui nós estamos falando de 80 questões, gostaria de trazer para vocês que não existe peso, tá? Então por mais que esteja dividido entre módulo 1 e módulo 2, não, aqui não vale 1 e aqui vale 2 não. Toda questão vale 1 ponto. Sua prova vale 80 pontos. Para se tornar habilitado, você precisa fazer no mínimo 40 pontos para não ser eliminado ou eliminada. Já em relação à prova de digitação, nós temos a digitação de um texto impresso com aproximadamente 1.800 caracteres. Então vai ser num microcomputador com pacote da Microsoft Office 2016 e sistema operacional Windows 10 ou similar. Você tem 11 minutos, tá? 11 minutos para poder fazer a transcrição desse texto, e os candidatos inscritos como pessoa com deficiência têm um tempo maior, 17 minutos. Essa prova vale 10 pontos, tá? Então, o que é isso na prática? Pense que você vai fazer a prova objetiva. Gente, a prova de digitação não acontece no mesmo dia, tá? Então, lá no dia 12 de março, você vai fazer a sua prova objetiva. A partir daí, eles vão soltar o gabarito, você vai conferir, eles vão fazer todas as correções da prova objetiva, vão soltar ali uma lista das notas, né, da classificação preliminar. A partir daí, eles vão chamar as pessoas para ir para a segunda etapa, que é a prova de digitação.
Quer dizer que se você fez a prova objetiva e ficou com 40, você vai para a prova de redação? A prova de redação, não, a prova de digitação? Não, porque existe um corte e eu sempre bato nessa tecla com vocês. É importante conhecer qual é o corte para passar para a segunda fase. Então aqui, direto no edital de vocês, lá na página 30, nós temos o corte. Se você vai fazer para a área regional, capital e grande São Paulo, e você vai fazer para ampla concorrência, vão ser convocados 1.400 pessoas. Os 1.400 primeiros, em ordem decrescente. Primeiro quem fez mais até quem fez menos. Chegou no 1.400 ali, os empatados todos vão. Eu sempre falo isso com vocês, é importante reforçar. Então aqui, se for PCD, 200 e se for cota negro, 400. Fechamos em 2.000. Então, capital e grande São Paulo, isso aí é óbvio, é lógico que vão ser chamados mais candidatos, tá? Então, vamos pegar aqui Araçatuba, Franca, Piracicaba e Vale do Ribeira, nós temos 70. Ou seja, você candidatou lá para Vale do Ribeira, foi lá em registro, fez a sua prova, você conseguiu acertar aí 55 questões, quer dizer que você vai para a prova de digitação? Você só vai se entre os 70 primeiros você estiver lá. Se o primeiro colocado tiver 75, aí o segundo tiver 74, o terceiro tiver 73 e tiver aquele mundo de gente 73, aí depois vai descendo 60. Se quem tiver nessa posição, na posição 70, estiver com 60 pontos, todo mundo que tiver com 60, ou seja, os empatados, vão ter a nota, vão ser convocados para a prova de digitação. Toda hora eu tô confundindo com redação. Não tem redação aqui, tá? Então, eles vão ser convocados para a prova de digitação. Você que fez seus 55 pontos, seus 45 pontos, por mais que você alcançou ali o mínimo, não será convocado para a prova de digitação. Então, aqui são 70 para a ampla concorrência, 10 para a cota PCD, 20 para a cota negros. No restante, 112 para a ampla concorrência, 16 cota PCD, 32 pessoas para a cota negros. Então, importantíssimo entender o corte aqui. Então, não adianta só fazer o mínimo, tem que estar entre os melhores. Aí, para vocês entenderem como que funciona, vai sair essa lista, aí eles vão fazer uma convocação para a prova de digitação. Nessa convocação é que eles vão falar qual que é o dia, qual que é o horário, qual que é o local. Isso tudo sai depois, bem depois, tá? E aí no dia você vai ficar ali provavelmente no laboratório, aí você vai receber um texto impresso com mais ou menos 1.800 caracteres e você vai ter que digitar esse texto e além disso tem uma parte também da formatação, mas tem todas as explicações na folha, tem o fiscal também, né? Então isso aí provavelmente vai sair uma orientação. Então aqui nós temos o básico, tá? E o tempo de 11 minutos. Então aqui vale 10 pontos, é classificatório, né? Então se você não conseguiu fazer tudo, por exemplo, você não vai ganhar os 10 pontos. Aí vai ter a tabelinha certinho com todas as informações, melhor dizendo, para vocês poderem compreender. Mas é importante dizer que esse concurso para oficial de promotoria 1, nível médio, tem a primeira fase da prova objetiva com 80 questões, tem que fazer no mínimo 40, mas para passar para a segunda fase, você tem que estar dentro da nota de corte para ir para a prova de digitação, que vale 10. Então, esse é o panorama para vocês desse concurso. E eu vou deixar para vocês o link, tá, do grupo do WhatsApp. Vocês me pedem muito link, né, de grupo do WhatsApp. Vocês gostam de conversar, é isso mesmo. Então, tem um grupo que eu criei lá quando eu fiz a análise do concurso, ainda no pré-edital. Esse grupo tá bombando, tá super ativo. Vou deixar para vocês aqui na descrição para quem quiser fazer parte do grupo. Eu também tô nesse grupo, vocês podem tirar dúvida comigo.
E se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar a curtir se você não curtiu lá no meio do vídeo quando eu te pedir. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou te pedir para clicar no botão de se inscrever. Clica aí no botão de se inscrever. Clicou? Aí vai aparecer aí um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado ou notificada de todo o conteúdo que eu trago aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar a compartilhar para que esse vídeo alcance outros concurseiros que, assim como você, vão ver uma oportunidade nesse concurso do MPSP, que pode até não ter vaga imediata, mas que vai chamar muita gente.